noite, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Mandando aviãozinho para os amigos, para a família. Todo mundo fazendo evangelho, inclusive a Celina aqui que tá no meu colo. Hoje ela resolveu ficar no colo. Vamos dar uma... Gato é bom. Gato, cachorro é tudo bom, né? Sejam bem-vindos, gente. Mais uma segunda-feira, a gente aqui no nosso evangelho. Oh, coisa boa, né? Eu fico esperando ansiosamente por esse momento da gente. Enquanto a gente tá papeando, não esqueçam de pegar a água de vocês, viu? Ritinha virou Flamengo? Não, você viu? Aqui. Não, aqui preciso de uma verde. Preciso de uma verde, hein? Preciso de uma verde, né? E olha que eu tenho uma verde. Marquei, Ritinha, marquei. Verdade, semana que vem, se tiver esse calor, misericórdia, eu vou colocar a verde. Bobagem, eu falo que eu sou palmeirense, mas se você me perguntar quem é o técnico, eu não sei quem é. Eu fico sabendo pelos amigos, né? Quem ganhou, quem perdeu. Ai, ai, ai. Boa noite, gente, pra quem tá entrando, viu? Então é isso aí. Pegando água de vocês, tá? Individual, cada um com a sua necessidade. Espiritualidade vai colocar o remedinho que você precisa, que o seu pai precisa, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seu cachorrinho, o seu gatinho, tá? O seu passarinho. Então cada um com a sua água. É isso aí. Muita paz, muita paz. Esse é o nosso momento de paz, né? A gente, diante das nossas turbulências, que não tem jeito, né? Como a gente fala, a gente sempre vai ter na nossa vida, na nossa passagem. Ah lá, mais um perguntando se é Mengo. Não é, Renato, não é. É a... Oh, misericórdia. Semana que vem eu vou estar de verde. Não sei como é que vai estar a temperatura, mas eu vou estar de verde. Mas é isso, a gente passando por essa experiência terrena, né? A gente vai até comentar um pouquinho sobre isso. Os problemas, a gente sempre fala aí sobre isso, né? Vai Verdão, Miguel, vai Verdão. Eu comentei isso, inclusive, hoje, né? Com uma aluna, a turbulência, a guerra. A guerra, ela vai chegar para todo mundo. Como eu comentei, né? A gente... eu ouvi outro dia uma pessoa dizendo... Não lembro se foi na televisão ou se foi na internet. Assim como o soldado, ele se prepara para a guerra que ele sabe que ele vai enfrentar, né? Então ele tem todo uma preparação, um treinamento para essa guerra. A gente, ser humano, como é que a gente se prepara para a guerra que vai aparecer pra gente? Porque vai aparecer, gente. Todo mundo aqui, todo mundo, sem exceção. Eu, vocês, né? Nossa família, nossos amigos, todo mundo vai enfrentar uma guerra mais cedo ou mais tarde, né? A partida de alguém, de um ente querido, uma doença, uma enfermidade, a perda de um emprego, muita coisa, né? Uma separação. E como você se preparou para essa guerra?
Se dá, vem, estamos começando, minha irmã, vambora. Como você se preparou para essa guerra? Você se preparou só trabalhando? Trabalhando, ganhando dinheiro, enchendo a conta bancária, comprando casa, comprando carro? Nada disso vai adiantar. Então a gente tem que se preparar aqui, estudando o Evangelho, estudando Jesus, estudando a vida futura, deixando bem claro os ensinamentos de Jesus, da espiritualidade. Aí sim, a gente vai estar pronto para a guerra que vai aparecer, que vai chegar. E assim a gente passa a nossa semana, né? Pronto para a luta. Então, vamos começar oficialmente lendo uma mensagem ímpar do nosso Evangelho, né, Jade? Jade, vai. Tava falando até agora tá quietinha, né? Celina tá aqui no meu colo. Então eu vou ler uma mensagem ímpar. Lembrando, a espiritualidade já tá junto da gente. A espiritualidade, meu amor? A espiritualidade que participa do Evangelho, que ajuda a gente no Evangelho, dá um amparo, né? Como a gente sempre fala, que a gente agradece, que vai limpar o nosso lar, fluidificar a água, enfim, vai fazer todo o tratamento. E os espíritos amigos, né? Os nossos entes queridos já estão aqui com a gente, prontos para começar e para ajudar. Eu vou abrir no nosso Gotas de Esperança uma mensagem ímpar. Mensagem 1, 2, 3. Deus não castiga. Deus não se ofende por isso. Não castiga. Perdão, eu vou colocar a vírgula no lugar certo. Deus não se ofende, por isso ele não castiga. A lei divina é amor puro. Sua ação visa ao aprimoramento de todas as criaturas. Não se sinta castigado pelo que quer que você esteja passando, seja qual for a sua guerra, a sua aflição. Não se sinta castigado. Tudo objetiva a sua melhoria. Procure apenas o seu bem. É Deus atuando dentro de você para o aperfeiçoar. Não maldiga os contratempos. Use o poder da sua mente. Se agradecer, encontrará mais o Deus que no seu íntimo está querendo te ajudar. Toda ação de Deus é para o nosso bem. Deus não castiga. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, é para eu aprender, é uma prova. Lembra que nós estamos encarnados. É aqui que a gente vai provar que a gente melhorou, que a gente está bom naquela matéria. Então, se eu estou passando por alguma aflição, não é culpa de Deus. Eu plantei e eu estou colhendo. Se eu não plantei nessa encarnação, eu plantei na anterior. E eu pedi esse sofrimento, esse gênero de prova. Eu pedi. Você pediu.
Por isso que não adianta reclamar, porque se reclamar e cair e falir, você vai ter que repetir quantas vezes forem necessárias. Não sou eu que estou falando. São os ensinamentos de Jesus dentro do nosso estudo da doutrina espírita. Então, o sofrimento é para a gente se fortalecer, é para a gente aprender e não errar mais. Deus não castiga, seja para o que for, uma doença, a partida de uma pessoa, de uma criança, de um bebê. Nada está fora do controle divino. Tudo tem um porquê. O acaso não existe. Definitivamente não existe. E é para isso que a gente está aqui. Para fortalecer essa fé raciocinada que faz a gente viver melhor, que faz a gente viver com menos peso nos problemas, que faz a gente viver desviando dos problemas, porque a gente fica mais esperto com esses ensinamentos. Então vamos iniciar a nossa prece. Fecha os seus olhos, respira, sente a presença de Jesus no seu lar, imagina a presença de Jesus no seu lar. Toda a espiritualidade, com a permissão do nosso Pai Maior, os nossos mentores presentes, aos espíritos amigos, aos espíritos familiares que vêm com tanto amor, com tanta dedicação, estarem presentes nesse momento do nosso Evangelho. Nós somos muito gratos do fundo do nosso coração. Que essa energia, que essa vibração, que esse fluido se espalhe por todo o nosso corpo, que essa energia possa ir em direção das pessoas que precisam desse fluido. Então, nesse momento, mentalize essa pessoa que precisa da cura, seja você, seja outra pessoa que esteja enfrentando uma doença física ou um sofrimento mental, espiritual. Pensa nessa pessoa agora. Manda esse teu fluido puro de amor, de caridade. Lança para essa pessoa, onde quer que ela esteja. Aquele ser amado que já passou para o outro lado antes de você. Manda para ele também, manda para ela. E é esse amor, é esse sentimento que está vibrando dentro de você, que vai te curar e que vai ajudar na cura do outro. É esse sentimento que vai te conectar com o seu mentor, com os espíritos bons. E nessa energia, a gente agradece essa egrégora espiritual que vai limpar, higienizar os nossos lares, cada cantinho de briga, de dor, de
de grito. Tudo vai ser retirado, vai ser transmutado. Agradecemos as nossas águas que serão fluidificadas. Agradecemos aos passes que serão aplicados, as curas, todo o tratamento. Cura-nos, Senhor, cura-nos. Cura-nos aonde dói. E com esse sentimento elevado, a gente inicia mais um evangelho de amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vindo, quem chegou agora. A gente está no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, que foi o mentor dele, né? E a gente tá no capítulo 10, a gente vai falar sobre mediunidade. Nesse capítulo, Emmanuel, ele vai falar sobre o dia de Pentecostes, que a gente já deu uma pincelada, né? Na semana passada. A Betinha fala pra gente: ganhei uma bisneta do Rafael, do meu filho que desencarnou. Veio para alegrar a família. Estamos todos felizes. Lindo. E você pode ter certeza, Betinha, eu te falo com toda certeza. O teu filho que entregou a sua bisneta na hora do parto, ele estava lá junto. Não tenha dúvida disso. Então, Emmanuel aqui, ele vai falar, como a gente falou, do dia de Pentecostes, né? Que é quando os discípulos, depois da aparição de Jesus, depois da ressuscitação, né, de Jesus, eles falaram em vários idiomas, né, anunciando o Evangelho, anunciando a boa nova de Jesus, né, para muitos forasteiros, né, que não falavam a língua dos discípulos. E aí ele vai falar também sobre a mediunidade, que deve ser utilizada para construir, para elevar, para orientar e para permitir as mensagens dos bons espíritos, né? Para que essas mensagens cheguem até a gente, né? Para os nossos corações que fazem tão bem, como a gente fala sempre, que essas mensagens ajudam tanto a gente na nossa caminhada terrena, né? É isso que a gente vai falar hoje. É isso aí, não tenha dúvida, Beth, viu? Eles fazem isso, eles entregam, eles vêm junto. Então eu vou ler. Mediunidade, capítulo 10. Eu vou ler uma passagem que está lá no Atos, em Atos, né, dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. O que Jesus está falando aqui, gente? Nessa passagem. Mediunidade, né? A gente não aprendeu que Jesus falava sobre por parábolas? Tá aqui, ó.
Uma frase todinha sobre mediunidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que delícia, né? Beth receber esse carinho, esse amor. Depois me manda uma fotinho dela que eu quero ver, viu? Só para eu não esquecer. Então eu vou ler a passagem aqui do Emmanuel, tá? No dia de Pentecostes, em Jerusalém, ela estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa. Quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos, até esse momento, né, eram frágeis, indecisos, mas dessa hora em diante quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Com certeza Jesus estava lá naquela hora, naquele momento, né? Em espírito. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E para finalizar, contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus oferecidas às criaturas no Pentecostes que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Uau! Então eu vou ler para vocês as minhas considerações sobre esse ponto, né, da mediunidade, que a gente já estudou bastante sobre isso, né, nos nossos evangelhos. Então, o dia de Pentecostes, né, como eu falei que a gente já deu aquela passadinha, né, aquela pincelada no evangelho passado, foi o dia da comemoração da libertação da escravidão dos judeus pelo povo do Egito, tá? Então, até coloquei aqui que provavelmente, imagina, gente, um lugar igual Nova York, né? Onde
Eu nunca fui para Nova York, mas todo mundo fala isso e a gente vê isso nos filmes, né? Alguns americanos aqui que moram nos Estados Unidos, podem me confirmar isso, né? Então, são muitas pessoas falando juntas ao mesmo tempo várias línguas, né? Assim foi o Pentecostes, o dia de Pentecostes. E os discípulos, gente, como ele fala, né? Os discípulos que malemar, humildes, falavam a própria língua, né? Eles começaram a falar em idiomas que eles nem imaginavam. E como ele fala lá, né? Os céticos achando que eles estavam loucos ou embriagados, né? Mas na verdade eles estavam sob a influência de espíritos superiores, né? Eu não sei se vocês já viram, claro que a gente vê na televisão, nos filmes, né? Às vezes eles dão uma exagerada, mas, por exemplo, para quem frequenta um centro espírita ou até um centro de umbanda, né? Quando tem incorporação, né? A incorporação, gente, a gente já falou sobre isso, nada mais é do que a mediunidade de psicofonia. Esse barulho é a Jade, gente, aqui na sala, brincando com a persiana. Então, quando você frequenta esses lugares, e só lembrando, gente, a incorporação não é que o espírito entra no corpo do médium, não, jamais. Ele se conecta à mente, né? Ele se conecta à mente do médium. Aí existe essa comunicação, tá? Essa influência. Então, às vezes, pode acontecer do médium fazer algum movimento, né? Nesse processo de incorporação, né? Uns fazem uns movimentos a mais. Então, de repente, vocês imaginem esse momento de Pentecostes, os discípulos, sob a influência de espíritos superiores, né? Falando em várias línguas. E aí quem era cético, né? Os fariseus da vida, falavam, eles são loucos, tão embriagados, né? É isso que ele quis dizer. E aí, depois disso, né, ao longo do tempo, a gente sabe que as pessoas começaram a utilizar a mediunidade de uma forma errada, né? Mas a gente sabe que ninguém foge da lei da causa e efeito, né? Que mais cedo ou mais tarde vai ter que rever essas atitudes, né? E vai ter que reparar com as consequências que chegam, não tem jeito, né? Em qualquer atitude que você faça, você vai ter que arcar com as consequências. E o médium que trabalha de uma forma errada, né? Para se facilitar, ele vai ter que dar conta disso, né? A conta chega. E aí a gente sabe que o espiritismo, a gente aprende, né, no espiritismo, que o objetivo da mediunidade, um dos principais objetivos, né, é o esclarecimento do homem. Emmanuel fala, é o esclarecimento do homem, né? E a gente sabe também, inclusive a gente vê muito isso nos vídeos que de vez em quando eu coloco, né, de psicografia. Então, seja em psicografia, né, comunicação escrita ou pela psicofonia, a primeira coisa que os espíritos falam, né, a grande maioria, né, o que eles querem falar? Eu tô vivo, eu não morri, eu tô vivo, é a primeira coisa, né? Aí depois eles querem dizer onde eles estão, né? Aí depois eles querem falar como é o lugar,
Depois eles querem falar como eles estão, né? Mas o principal, né? Eu tô vivo. E também, gente, eles estimulam a gente a gente estudar, a gente se informar, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Para que a gente melhore. Então eu sempre falo, né? A gente tem que se informar, a gente tem que estudar. Aqui, ó, rápido. A gente não sabe quando a gente vai fazer a passagem. E eles pedem isso pra gente, né? Porque para quando a gente chegar lá do outro lado, a gente poder encontrar, vamos dizer assim, uma morada, como diria Jesus, né? Uma morada bem-aventurada, né? Uma morada mais feliz. E também, muitas vezes, eles falam pra gente, eles contam pra gente das quedas que eles tiveram, das quedas morais que eles tiveram enquanto estavam aqui encarnados, né? E pra quê? Pra que sirva de exemplo pra gente não cair nos mesmos erros, né? A gente não faz isso pros nossos filhos? Olha, filho, eu fui por esse caminho que você tá pensando em ir. Eu me dei mal. Assim são os espíritos quando vêm se comunicar com a gente, né? Eles contam das quedas deles para que a gente sirva de exemplo, né? Ele vai reencontrar com seus pais, o seu irmão, todo mundo vai se reunir no plano espiritual, né? Esses dias eu li uma psicografia, né, de um Down, de um rapaz com Down, que os pais desencarnaram, enfim, vivem felizes na mesma casa, inclusive. Mas é importante a gente estar aqui, né, estudando, é isso. E eles também, gente, né, coloquei aqui, eles também querem mostrar pra gente, como Jesus fala, né? Jesus promete pra gente, prometeu pra nós que nenhuma das suas ovelhas se perderia, nenhuma das suas ovelhas ficaria para trás, querendo dizer, eu posso ter feito muita coisa ruim aí, mas eu vou ter a minha oportunidade. Jesus está comigo, não me abandonou não. Eu tô aqui, eu tô estudando, eu tô evoluindo para depois a gente se encontrar, voltar junto. Ninguém fica para trás. Então eles, de uma certa forma, também eles querem mostrar isso pra gente, né? Eu tô citando algumas coisas, né? Que da parte correta da comunicação. Eles falam do sofrimento do inferno, né? Que pra gente, na doutrina espírita, é o umbral, né? Eu desencarno e eu vou pro umbral. Que eles falam que esse inferno não é eterno. Não é eterno, né? Como ditam as crenças materialistas. Ou você vai ficar eternamente no fogo do inferno, ou eternamente no céu, no paraíso. Não, eles vêm mostrar pra gente que não, que isso não é real, isso não é verdade. A gente fica no umbral, a gente fica nesse estado mental, né? Como a gente fala, que Deus, na nossa mensagem inicial, né? Que Deus não castiga. A nossa mente, né? As nossas culpas que levam a gente para esse lugar, para o umbral, né? E a gente vai ficar lá o tempo necessário, gente, pra gente aprender, refletir o que a gente fez, ter a lucidez, depois do tempo, né, que a gente passar por esse
A gente que eu falo, não necessariamente todo mundo aqui vai passar pelo umbral, viu, gente? Não. Mas a pessoa, o espírito, né? Ele vai, quando recobrar a lucidez, depois do tempo necessário, tá? Aí é que ele vai pedir por ajuda, né? Ele vai buscar ajuda. E daí, por diante, ele vai seguir o caminho dele de evolução no plano espiritual para depois poder reencarnar, né? Olha que coisa linda. E a mediunidade, a gente também fala sobre isso, Allan Kardec fala sobre isso pra gente, né? No livro dos médiuns, no livro dos espíritos, que a mediunidade é algo inato, é uma faculdade inata do ser humano, do homem, né? Por quê, gente? Porque antes de mais nada, nós somos espíritos. Nós não somos um corpo com espírito, não. Primeiramente, nós somos um espírito mergulhado dentro de um corpo de carne, né? E detalhe, né? Até coloquei essa palavra aqui bem ofuscante para eu não esquecer. Um corpo temporariamente, né? Então nós estamos aqui, nós somos espíritos vivendo temporariamente dentro de um corpo, dentro desse corpo que é o nosso. Então, a gente tem que buscar esse nosso auto-melhoramento, essa nossa evolução, né? Esses aprendizados. Sempre, gente. Por que sempre? Porque os espíritos, o tempo todo, eles usam a gente de instrumento. É muito comum, né? Você vai concordar comigo. É muito comum vir uma ideia na sua cabeça, na sua mente, vir uma ideia, um pensamento, né? Onde você se vê na necessidade de falar para aquela pessoa. E aí aquela pessoa fala assim, puxa vida, eu tava precisando ouvir isso, meu Deus, eu precisava ter ouvido isso. O que é isso, gente? Nada mais é do que uma comunicação com o seu mentor, com o espírito. É uma comunicação. Então, quanto mais a gente melhora, né? Quanto mais a gente se depura, mais a gente vai captando essas mensagens, essas intuições, né? Você começa a perceber essas intuições, você começa a perceber que tem coisa que é sua, que é do teu espírito, e você começa a diferenciar que tem mensagens que são de fora. Porque você está estudando, você está melhorando, né? Porque, como eu falei, os espíritos vão se aproveitar. À medida que você melhora, vão se aproveitar da sua vontade, da sua bondade, para poder fazer diferença na vida do outro. É isso. Fazer a diferença na vida do outro. Diferença boa, né? E a gente aprendeu que existem 2 tipos de mediunidade. 2 tipos de mediunidade, né? Tem aquela comunicação fútil, né? Banal, leviana, que a gente aprendeu, né? Quando eu vou atrás de coisas corriqueiras do dia a dia, vou atrás de saber sobre namoro,
bobeiras, futilidades, né? Então esse tipo de comunicação, é claro que a gente sabe que ela não é condenada à morte, mas, né? Como era lá em Moisés, lembra que a gente aprendeu? Quando Moisés proibiu esse intercâmbio por conta disso, por conta dessas confusões que estavam dando. Então ele proibiu e condenava à morte quem fazia. Hoje não é mais condenado à morte esse tipo de comunicação, porém deveria sim ser condenada pelos homens de bem, né? Por isso que a gente está aqui aprendendo. Nós, como entendedores da mediunidade correta e a não correta, a gente não pode mais, a gente não deve mais ficar indo atrás de pagar por comunicação, né? E tem aquela que vai trazer, como ele fala, a boa nova de Jesus, o evangelho, né? Que vai trazer o que pra gente? Esperança. Como a gente está aprendendo agora, né? Trazendo, mostrando o quê? Que o Espírito é eterno, né? Que Deus não castiga ninguém. E já veio essa mensagem assim, ó, na nossa entrada, né? Da mensagem. Mostra que Deus não castiga ninguém. Nosso Espírito é eterno. Que cada um, como ele fala, né? De mostrar pra gente que existe um futuro. Que futuro é esse? Futuro do Espírito, depois do corpo, né? Que cada um vai colher exatamente o que plantar. Nem mais e nem menos. Mas vai colher. E aí, a partir do dia de Pentecostes, o intercâmbio foi liberado, né? A gente sabe, Emmanuel fala, mesmo porque, gente, se não fossem essas comunicações, né, da espiritualidade trazendo essas informações riquíssimas pra gente, sempre com a permissão de Deus, a gente estaria séculos estacionados na evolução. Por não saber, por não ter essas informações maravilhosas, né? Eu até coloquei aqui o exemplo do Chico, né? Pra gente finalizar, do Chico Xavier, que ele foi um dos maiores exemplos de médium e de mediunidade, né? O Chico, ele tinha todas as mediunidades que você pode imaginar, todas, né? Enzo, prestando atenção. E o Chico, ele sempre falava, gente, né? Que ele não exigia das pessoas a compreensão da mediunidade, né? Tem que dar bronca, né? Tem que dar bronca. Mas ele deixava uma coisa muito clara, o Chico deixava uma coisa muito clara, que os livros, eles vinham dos espíritos. Ele só emprestava a mediunidade dele, o braço dele, enfim, né, a mente dele. Então, não vinha dele os livros, vinha dos espíritos, né, que ele não era dono de nada daquilo. E ele nem tirava proveito econômico, né? Chico não ganhava R$1 com os mais de 500 livros que ele psicografou, né? E porque os livros, ele falava, os livros eram dos espíritos. E inclusive, gente, eu pus aqui também para não esquecer, né? Dando exemplo dos discípulos no dia de Pentecostes, eu não sei se vocês sabem, alguns devem saber com certeza, o Chico, gente, ele psicografava cartas
em línguas que ele não conhecia, né? Essa mediunidade se chama xenoglossia. Xenoglossia, né? Que é quando o médium se comunica através de carta e de psicofonia, de fala, né? Incorporação, por línguas que ele não conhece, que ele nunca viu. Existe até um caso do Chico, né? Se vocês procurarem na internet, eu vou dar só uma pinceladinha, mas se vocês procurarem na internet tem detalhes. Se eu não me engano, esse senhor, ele, pai do menino que desencarnou, ele foi um tempão diretor, presidente do Clube Hebraica. Então ele e a esposa, um casal judeu, né, brasileiros, nascidos no Brasil, porém de pais judeus. E eles tinham acho que 3 filhos, e 3 ou 4 filhos, e um deles aos 19 anos foi fazer uma cirurgia de nariz, desvio de septo, porque ele respirava com muita dificuldade, muita. E a mãe, inclusive, incentivou o filho a fazer essa cirurgia, né? Isso deve ter sido, gente, em 1980, eu não lembro, 80, 90. E aí, o menino fez a cirurgia e por alguns problemas de medicação, ele era alérgico, enfim, eu não lembro direito, mas mais ou menos isso, ele vem a desencarnar. E aí, a gente sabe que eu posso dar certeza de que acho que a maior dor, né, é um pai, uma mãe ver a partida de um filho, né? Eu não falo perder, gente, eu não consigo falar essa palavra perder, porque não existe perder, ninguém perde ninguém, tá? Eles só partem antes de nós, né? Ou a gente parte antes, né? Então esse menino partiu antes, aos 19 anos, e essa mãe e esse pai entraram num colapso mental e espiritual, né? E enfim, por conta de amigos, falaram do Chico Xavier. Esses pais foram super descrentes, mas nessa hora, né, a gente fala que o espiritismo, a gente vai atrás do espiritismo pela dor, né, a grande maioria das pessoas. E eles foram, e essa mãe recebeu não só uma, mas várias cartas do filho. E com dados incontestáveis. Esse pai, que era cético, né, nesse sentido, teve a partir de uma carta, ele falou, não tem como não dizer, porque ele tá falando coisas que só eu sabia, nem a minha mulher sabia. E esse é o objetivo do espírito quando vem se comunicar, né? Se fazer real, se fazer verdadeiro, se fazer honesto, né? Então, inclusive esse espírito, ele fala que ele foi recebido pelo avô que ele nem conhecia, né? Não conheceu aqui na Terra. Foi recebido por esse avô, foi levado para uma colônia judia, de judeus, que existe isso, né? Esse acolhimento do espírito, no lugar onde ele vai se sentir bem. E numa das cartas, ele passou para o Chico, com a ajuda do avô, uma oração extensa, todinha em hebraico, toda em hebraico, né? Se eu não me engano, uma oração que os judeus fazem quando alguém desencarna, que eles têm que fazer acho que 2 vezes por dia, de manhã e à noite, por 40 dias, eu não lembro a quantidade, né? Mas eu sei que são 2 vezes por dia. E ele
Chico psicografou, essa carta tá lá, tem na internet, né? Real. E o Chico, imagina que o Chico falava em hebraico. Então é isso. É o dia de Pentecostes, né? Que foi liberou geral a comunicação, o intercâmbio. E então a gente fica essa lição, né? Da gente não ficar indo atrás de bobagens, porque se eu vou atrás de futilidade, como eu falei no evangelho passado, eu vou encontrar sim, através daquele médium, um espírito sem responsabilidade nenhuma que vai responder o que quer para mim. E eu vou acreditar, né? E acontece muitas vezes, gente, em centros espíritas, normal, né? Do médium, claro que eu tô falando de uma casa espírita, né? Onde existem sim espíritos zombeteiros, espíritos levianos, mas dentro desse contexto, a equipe que trabalha vai reconhecer, né? E vai ajudar da mesma forma. Eu tô falando para aquele médium que você vai na casa dele, seja onde for, clínica, e você vai pagar por um atendimento, né? Então, para a gente finalizar, eu vou ler a passagem do Evangelho no capítulo Preces, coletânea de preces pelos médiuns, aonde Allan Kardec fala pra gente assim: os espíritos vêm instruir o homem sobre a sua destinação futura, que é o que a gente falou, né? O que acontece depois da nossa morte do corpo? Então, os espíritos vêm instruir a gente sobre isso, a fim de o conduzir no caminho do bem, e não para lhe poupar o trabalho material que deve realizar neste mundo para o seu adiantamento e nem para favorecer a sua ambição e a sua cupidez. Então eu quero ir, olha, eu quero saber o número da Mega Sena, eu quero um emprego. Peguei os dois últimos sobre o médium. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade, deve ele próprio crescer moralmente e se abster de tudo o que tendesse ao desviar do seu objetivo providencial. Se os bons espíritos se servem por vezes de instrumentos imperfeitos, instrumentos seriam os médiuns, né? É para dar bons conselhos e diligenciar em os conduzir ao bem. Mas se encontram corações endurecidos e se os seus avisos não são escutados pelo médium, eles se retiram, os bons espíritos se retiram, e os maus têm então o campo livre. Entenderam? Então aqui, ó, Evangelho de Kardec, né? E aí eu vou finalizar rapidinho com a questão 935 do Livro dos Espíritos, no capítulo Penas e Gozos Terrenos, perda dos entes queridos, onde Allan Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Né? O que a gente tem que pensar da opinião daqueles que acham que é besteira, que é profanação, que é enganação, né? As comunicações. Não pode haver profanação quando existe recolhimento e quando a evocação é praticada com respeito e convenientemente, o que prova
é que os espíritos que nos consagram afeição atendem com prazer o vosso chamado. Sentem-se felizes por vos lembrardes deles e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se as evocações fossem feitas com leviandade. Aí tem uma parte que Allan Kardec fala assim: a possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dulcíssima consolação, pois nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Pela evocação, eles se aproximam de nós, colocam-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Não existe mais, por assim dizer, separação entre eles e nós. Entenderam? Eu vou repetir. Não existe mais assim separação entre eles e nós. Auxilia-nos com os seus conselhos e nos dão provas do afeto que nos guardam e da alegria que experimentam por lembrarmos deles. Para nós é uma satisfação sabê-los felizes e tomar conhecimento através deles mesmos dos detalhes da sua nova existência, adquirindo a certeza de que um dia, quando chegar a nossa vez, a eles nos juntaremos. Então, que a gente tenha essa certeza através dessa comunicação, desse intercâmbio que a gente estuda aqui, que a gente vê na internet, que a gente vê nos estudos espíritas, que a gente não tenha mais essa dúvida de que quem parte antes de nós continua vivo e de que o que quer que ele tenha feito aqui em vida, o que quer, pensa na pior pessoa. Pior que eu tô falando, gente, é pior no sentido de má, de atitudes atrozes. Essa pessoa, ela vai sim continuar viva, vai ter que dar conta do que ela fez, vai, lógico, faz parte. Mas ela vai ter chance para ser resgatada e para continuar na evolução. E é no momento que a gente passar para o outro lado, todo mundo vai se encontrar. Ninguém de nós aqui, daqui 100 anos, vai estar mais aqui. A gente vai estar todo mundo do outro lado. Todo mundo. Então que a gente possa ter esse aprendizado e que sejamos apóstolos, que sejamos discípulos de Deus, de Jesus, para passar isso para frente, né? Eu falo com o meu filho, com os meus filhos, eu já falei isso para vocês, falo para eles, eu não sei quem vai fazer a passagem primeiro, se é vocês, se sou eu, seja quem for, a gente se encontra lá na casa espírita, lá a gente vai se comunicar. Então é importante a gente frequentar uma casa espírita com assiduidade, né? Porque imagina, gente, um parente seu, né, que já desencarnou, querendo se comunicar com você. É claro que vocês não tenham a menor dúvida, vocês se encontram em sonho, né, em desdobramento. Mas uma coisa que seja mais efetiva, mais próxima, né, mais intensa, seria uma comunicação através de uma psicografia, né? E isso normalmente, se for para ser uma coisa séria, é numa casa espírita. Então eu aconselho a todos vocês procurarem uma casa espírita pertinho da casa de vocês e frequentar.
assistir palestra, né? Tomar passe e participar de psicografias. Vocês podem ter uma surpresa grande. Mas no mais, a vida continua. Que a gente tenha essa certeza cada vez mais. Cada vez mais, gente. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece para finalizar, para encerrar esse momento lindo do Evangelho, com a espiritualidade aqui com a gente, terminando já os trabalhos. Fecha os seus olhos. Que esse intercâmbio entre os dois mundos seja cada vez mais intenso, cada vez mais forte. Que a gente, com esse nosso melhoramento moral, com o nosso melhoramento de virtudes, que a gente possa receber a comunicação dos nossos entes amados e queridos que já partiram e que querem se comunicar com a gente, que a gente possa sentir essa energia deles, esse amor, essa comunicação, que a gente possa sonhar, que a gente possa se encontrar de forma vívida. Com esses aprendizados, que a gente possa sentir verdadeiramente os nossos entes queridos que já partiram e que a gente, com essa certeza da vida eterna, da vida após a morte, que a gente possa viver se dedicando mais ao outro, perdoando, amando, praticando a caridade, para quando no momento da nossa passagem, da nossa grande passagem, no momento quando a gente vai voltar para nossa verdadeira pátria espiritual, a gente seja recebido por eles. E todo mundo vai viver junto, aprendendo junto, evoluindo junto, planejando uma nova vida melhor, mais sábia aqui na Terra. Que a gente possa evoluir cada dia, nos caminhos de Jesus, no amor e na caridade. Agradecemos a espiritualidade que já higienizou os nossos lares, já limpou, fluidificou as nossas águas, aplicou os passes, fez os tratamentos, curas, e assim a gente finaliza mais um Evangelho de amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Finalizamos, que a gente possa ter esse entendimento para ouvir a mensagem que vem do outro lado. Uma semana maravilhosa, gente, de aprendizados. Estudem, leiam, assistam vídeos. Deus abençoe todos nós, graças a Deus, é isso. Gratidão, gente, uma semana linda para todo mundo. Semana que vem a gente tá junto e a gente vai se vendo aqui durante a semana, tá bom? Um beijo. Amo vocês profundamente, gente. Bom descanso e que a gente possa sonhar, que a gente possa se encontrar e lembrar do nosso sonho, do nosso encontro com os nossos entes queridos que receberam a nossa mensagem. Não tenhamos dúvida disso.
Amo você, gente. Que assim seja.